Como é que a guerra do Irã pode impactar a sua vida e os seus investimentos? Eu sou Henrique Heisler, CDO da Portugal House. Siga nossas redes sociais, faça seu like, compartilhe o vídeo e interaja comigo para falarmos sobre um tema tão atual e tão importante nesse momento de geopolítica. Eu acho que é muito importante analisarmos que eu já comentei com vocês aqui no nosso canal da Portugal House que esse seria o ano da geopolítica. Essa decisão, essa assertiva, para mim, é definitiva. Começamos com a Venezuela, agora o Irã. O que acontece com o Irã? Um país que eu estive. Eu acabei de voltar agora dos países do Golfo. Eu estive na Arábia Saudita, nos Emirados, no Catar, no Bahrein e no Omã. Só faltou o Kuwait. Exatamente para trazer para vocês um pouco mais de boots on the ground. O que quer dizer boots on the ground? Estar no local, perceber a realidade. Como os políticos dizem, obviamente de maneira extremamente demagógica, sentir o cheiro do povo. E eu faço questão de fazer essas viagens, obviamente por um gosto pessoal, por um objetivo pessoal, mas para trazer para vocês uma análise de quem esteve em algum desses lugares. Eu já tive 3 vezes aproximadamente em Israel, já tive a oportunidade de trabalhar num kibbutz, que é uma comunidade coletiva, socialista. Já tive a oportunidade de entrar na faixa de Gaza também, quando Israel tinha o controle da faixa de Gaza. Portanto, a questão do Irã é uma questão extremamente complexa. E digo para vocês que a minha experiência no Irã foi espetacular. Primeira coisa que é importante trazer para vocês, o Irã tem aproximadamente 1.700.000 km², ok? Ou seja, um país muito grande comparado com esses países do Golfo. Comparado com Israel, com Bahrein, com Omã, mesmo com a Arábia Saudita, que é um país sunita mais importante do lado sunita do islamismo. O Irã, com seus 1.700.000 km², tem aproximadamente 90 milhões de habitantes. Mas você pode pensar, 90 milhões de habitantes são todos persas. Não. E o persa não é árabe. Ok? O persa muçulmano, o árabe muçulmano, mas são 2 etnias completamente diferentes. Os persas são uma sociedade, uma civilização muito antiga, com uma quantidade enorme de cientistas, matemáticos, engenheiros, artistas, cineastas. É uma cultura extremamente rica. É uma cultura que eu diria, na minha opinião, mais rica de uma forma geral e histórica do que a cultura árabe. A partir de 1979, houve a Revolução Teocrática Islâmica, onde os ayatolás, ainda de plantão, assumiram com mão de ferro. E a partir daquele momento, todas as liberdades individuais foram lentamente suprimidas. E como todo regime de exceção precisa ter um inimigo, quem é o inimigo do Irã? Ou quem era o inimigo do Irã desde 79? Quem é o grande Satã? América. Quem é o pequeno Satã? Israel. Ou seja, o combate da República Teocrática do Islã é aniquilar esses seus 2 inimigos. E quando aniquila esses seus 2 inimigos, aniquila a cultura ocidental. É uma coisa impressionante se ver em Teherã, em Bandar Abbas, no Golfo Pérsico, em Hormuz, no próprio Estreito de Hormuz e na ilha de Hormuz, que os portugueses estiveram lá, que eu vi uma fortaleza que ainda existe, infelizmente muito mal cuidada, muito mal preservada, na ilha de Hormuz, que está nesse estreito que passa hoje 20% do petróleo e do gás do mundo. Por isso essa polêmica, por isso essa problemática toda.
E nessa cena do jihad, da guerra santa, onde aqueles que não professam o islamismo são infiéis e, portanto, devem ser derrotados. Eu estou falando aqui uma questão do fundamentalismo radical islâmico. É óbvio, natural, que dentro de 2 milhões de muçulmanos do mundo existem vários muçulmanos e vários países que são países mais friendly à cultura ocidental, mais tranquilos, menos radicais, como é o caso, por exemplo, agora dos países do Golfo. Você vai para Abu Dhabi, você vai para Dubai, você vai para o Bahrein. São países extremamente abertos que assinaram os acordos de Abraão com Israel. Omã ainda não assinou, mas deve assinar. A Arábia Saudita, que eu tive uma experiência negativa, eu fiquei praticamente preso dentro do aeroporto de Riad por 1h30, porque não me permitiram embarcar no voo de conexão. Me permitiram fazer o visto, que chama Visa on Arrival, pagando lá quase 100 euros, para entrar no aeroporto e entrar no avião. Portanto, a Arábia Saudita é um outro tema que eu vou trazer para vocês em próximos vídeos, que também é um país fundamental dentro da questão islâmica, porque é onde tem Meca e Medina. 2 pontos de peregrinação obrigatória dentro da visão do Alcorão para todos os muçulmanos, que é um país que tenta se abrir para o Ocidente, para investimentos, mas que ainda, pelo aquilo que eu vi, seja em Damã, no Golfo Pérsico, seja dentro do aeroporto de Riad, um país ainda muito formado nessa visão radical, ditatorial, cartorialista, no sentido de muito militar e ainda muito dura. Quer se abrir, mas o povo não está aberto para essa abertura que o governo quer. Portanto, existe uma dicotomia, diferente do Bahrein, diferente dos Emirados. Catar é outra questão, porque o Catar é um país extremamente dúbio, é um país que tem a Qatar Energies, que é a maior produtora e distribuidora de gás liquefeito de petróleo, ok? E que foi atacada pelo Irã. Portanto, é um país dúbio, porque abriga os Politurbo, ou a liderança do Hamas, que é da Irmandade Muçulmana. Portanto, o Catar, para mim, é um país dúbio. Eu não trataria o Catar como um polo seguro de investimento. Mas se nós vamos para os Emirados, nós vamos para Bahrein e nós vamos para outros países do Golfo, existe uma possibilidade brutal de investimento. Mas essa guerra pode afetar o seu investimento, o seu dinheiro, a sua forma de, porventura, internacionalizar aqui em Portugal, ou de fazer investimentos aqui em Portugal ou na União Europeia? Num primeiro momento pode, porque o petróleo aumenta, o mercado está muito oscilante. A guerra começou há poucos dias, eu achei que já ia estourar o barril do petróleo, a cotação euro-dólar, euro-real, dólar-real, moedas de países emergentes, eu achei que fosse dar uma empinada, como se diz. Não aconteceu isso. Ela está vindo de lado, sobe um pouco, vem de lado, sobe outro pouco. Obviamente que vai ter impacto no petróleo. O Irã diz que o Estreito de Hormuz está fechado, existem dúvidas em relação a isso. O Trump diz que vai escoltar e vai dar seguro para os países que passarem no Estreito de Hormuz, que é extremamente curto. Ele tem na parte menor 50 quilômetros, na parte maior 100 quilômetros. Portanto, é um estreito muito curto onde passa a grande parte da riqueza que vem para a Europa e para a China, principalmente. Esse é um outro ponto que num próximo vídeo eu vou conversar com vocês, que impacto tem China e Rússia nessa guerra do Irã. Mas eu finalizo com vocês, mais uma vez, se você já esteve comigo até aqui, acho que vale um like, compartilhe esse vídeo, faça seus comentários, a Portico House presente em todas as mídias, sempre trazendo um conteúdo consistente, boots on the ground, para dar uma base para o seu investimento, uma base para aquilo que você quer fazer na sua vida, quer mudar a vida, quer fazer um novo investimento, quer fazer um investimento para os seus filhos, enfim, N opções, e nós estamos aqui para isso. Mas eu finalizo dizendo o seguinte: tudo indica, existe um alto grau de instabilidade, mas tudo indica, a minha opinião pessoal,
que vai haver um regime change, uma troca de regime. E nós temos que analisar o passado. A história diz isso. O que foi feito no passado tem chance de ser repetido ao longo do tempo, ou não, se existe um quebra de paradigma. O que aconteceu na Líbia, no Iraque e no Afeganistão? Guerra com os Estados Unidos, decapitação das lideranças e troca de regime para um possível regime democrático ala ocidental. A questão que é importante para nós ocidentais analisarmos, que os árabes ou os persas não trabalham nessa questão da democracia. Eu acho que o persa, o iraniano raiz, ele tem muito mais percepção de democracia do que os muçulmanos árabes. Os muçulmanos árabes, eles são muito tribais, por isso monarquias, por isso emirados. E essa visão de democracia liberal, como existe no Ocidente, não é entendida por esses governos. Portanto, o indicativo, na minha percepção, é que exista uma queda de regime, a aniquilação das cabeças do regime islâmico teocrático do Irã já foi feita nas primeiras horas da guerra, mas você vai me perguntar, mas aí, se você diz que não tem democracia, vão ter eleições no Irã? Nesse primeiro momento, não acredito que tenham eleições. Trump vai usar o mesmo modelo que está fazendo na Venezuela. Todos nós, inclusive eu, acreditamos que foi um erro brutal não ter decapitado toda a liderança da Venezuela. Mas num segundo momento se entende a estratégia e a inteligência do governo americano tira o Maduro, agora tirou o Khamenei. E vai colocar alguém que possa conversar com o Ocidente, o caso de Delcy Rodrigues, a presidente em exercício da Venezuela. O governo americano já prometeu para o ano que vem, em 27, eleições gerais na Venezuela, democráticas. Possivelmente Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz, seja uma possível vencedora desse pleito do ano que vem. Portanto, o modelo venezuelano deve ser um modelo aplicado também no Irã. Uma transição de algum general de alto quilate das guardas revolucionárias iranianas que seja mais friendly com o Ocidente, que consiga abrir mão do seu programa nuclear, que consiga abrir mão dos seus programas de mísseis balísticos, que porventura possa, num segundo momento, fazer um acordo de paz com Israel. Lembro vocês que os iranianos e israelenses, historicamente, têm um alto grau de amizade e de pertencimento. Tanto os judeus como persas têm características culturais muito parecidas. Antes de 79, existiam voos entre Teherã e Tel Aviv. Nesse primeiro momento, não acredito que isso aconteça, mas no modelo de transição venezuelano, trazendo para o Irã, faça uma transição com alguém que o governo americano, que Israel, acham que seja uma pessoa moderada e preparar, quem sabe, para um segundo momento, o Reza Pahlavi, que é o filho do último presidente ou ditador Shah Reza Pahlavi do Irã, possa ser um candidato que unifique esse processo de novo Irã. Lembro vocês que o regime ditatorial forte não permite oposição. O Irã não tem uma oposição formada. Não existem armas para que as pessoas possam tomar o poder com armas. Não que eu acredite nisso, estou fazendo uma leitura geopolítica ligada ao seu investimento. Portanto, eu finalizo aqui dizendo o seguinte: o governo de transição do Irã, Trump e Israel já disseram que essa guerra deve demorar entre 3 e 4 semanas. Tudo é muito instável, mas vamos supor que esse seja o cenário. A troca de governo deve ser para algum general, alguém do establishment iraniano aberto à conversa com o Ocidente, baixa a temperatura da região e começa a estabelecer um acordo de paz para todo o Oriente Médio. E se isso acontecer,
Eu digo para vocês com absoluta convicção, depois de alguém que conhece Israel, que já entrou em Gaza, que já esteve no Irã, que já esteve no Egito, esteve na Jordânia, fez um tour agora nos países do Golfo, eu digo para vocês até com um tom afirmativo e positivo. Eu sou a favor da paz. Se esses países conseguem estabelecer num futuro próximo paz, eu digo para vocês, quem sabe seja uma região, um novo Eldorado do mundo. Porque tem petróleo, tem gás, tem miscigenação cultural e tem a força, o poder econômico, militar, de inovação, de tecnologia de Israel. Israel agrega com os países do Golfo, agrega com outros países do Oriente Médio. Imagina esse acordo de Abraão criando um mercado comum, que quem sabe seja a ideia do presidente Donald Trump. Se você gostou, dê seu like, compartilhe, siga as redes sociais da Portugal House. Eu volto a qualquer momento com mais informações, mais análises, geopolítica na veia que tem a ver com o seu investimento, com o seu negócio e com o seu sonho, só sempre aqui na Portugal House Property Investment, a sua boutique de negócios aqui em Portugal.